falar sobre um assunto muito em voga, que é a obesidade infantil, que, como vocês devem ter, saem na rua e se deparam o tempo todo com uma criança obesa, com um adulto obeso. A obesidade está em todo lugar. Então, vamos iniciar. Para quem não me conhece, meu nome é doutora Sandra Vilares, eu sou médica endocrinologista aqui do Hospital Edmundo Vasconcelos e trabalho especialmente com obesidade infantil. Então, a obesidade está em todo lugar. Onde nós vamos, shopping centers, supermercados, a gente sempre depara com uma pessoa um pouquinho mais fortinha. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como eram as crianças em 1974 e como essa mesma criança hoje pode ter evoluído para esse tipo constitucional, para esse fenótipo. Então, o que está acontecendo? Eu não vou falar aqui de epidemiologia, não vou falar de números, porque eu acho que todo mundo escuta, a televisão toda hora, a mídia toda hora fala sobre isso, como está aumentando e os números que estão aumentando. Então, eu acho que eu preferi me ater mais a dados clínicos, como diagnosticar, por que a criança está engordando, do que ficar em dados epidemiológicos. Então, uma pergunta que a gente sempre se depara é: o que está acontecendo no nosso meio ambiente? Será que houve uma modificação na predisposição genética? Será que são os maus hábitos alimentares? Será que a nossa vida está muito mais sedentária? A nossa vida moderna, a modificação dos nossos hábitos, o fato de a gente ter os triques para ligar a televisão, o carro que a gente aperta o botãozinho, não precisa mais mexer na manivela, tudo que a gente mudou no nosso dia a dia, o elevador, antes a gente tinha apartamentos não tão elevados, ou mesmo que fossem não tão altos, mas que a gente poderia subir as escadas, e hoje a gente só usa elevador, né? Então, as facilidades da vida moderna podem ter influenciado também na nossa diminuição de gasto energético, e isso nos levar a um quadro mais severo de obesidade. Então, dando início para a gente pensar um pouquinho se a obesidade, eu estou falando de obesidade infantil, mas a obesidade adulta também se enquadra. Então, será que a nossa obesidade seria só de causa genética? Então, aqui esse dado é bem interessante para mostrar que há 15 milhões de anos atrás era idolatrado o indivíduo que tivesse uma grande quantidade de reserva, bem gordinho, bastante energia, que numa situação de família, uma situação que não tivesse alimento, ele pudesse sobreviver. Esse indivíduo aqui, provavelmente, que não tivesse caça ou não tivesse um alimento, ele morreria de fome, não é? E hoje, o que está acontecendo? É enaltecido a pessoa que é magra e alta, que consegue manter o peso, apesar de todas as facilidades da nossa vida. Então, hoje é idolatrada a pessoa que é mais magra. Então, isso aqui foi uma modificação de genes? Provavelmente não. Este indivíduo aqui que conseguiu sobreviver nos milhões e milhões de anos, nos deram a nossa carga genética de hoje. Então, hoje, nós estaríamos assim, e enaltecemos esse outro grupo, porque nossos genes, que fizeram sobreviver há milhões e milhões de anos atrás, hoje, com a facilitação da vida moderna, a gente, não gasta energia e come o que não pode, acaba ganhando mais peso. Então, a genética tem a sua influência, sim, mas não é que ela seja a causa da obesidade, principalmente. Então, o que é a herança que nós temos hoje de herança genética de obesidade? Então, a gente fala que é uma herança... O que seria herança monogênica? Herança de um gene. Essa seria a nossa herança? Não, porque são poucos genes, herança monogênica são herança de poucos genes que têm um maior efeito e determinam a obesidade. Nessa epidemia de obesidade, provavelmente não é essa herança genética que nós temos. E herança poligênica, são herança de muitos genes, com pequeno efeito, e que, num ambiente favorável, ele pode desenvolver a obesidade. Então, o que a gente fala que a obesidade tem como caráter genético é uma herança poligênica. E uma outra situação que a gente também fala da herança poligênica é que ela é multifatorial. O que quer dizer isso? Que, além dos fatores genéticos, há fatores ambientais envolvidos. Quer dizer, eu posso ter o gene
para desenvolver eu tenho vários genes que facilitariam com que eu ganhasse peso, mas eu trabalho num lugar que eu tenho muita atividade física e que eu não tenho muita comida. Eu provavelmente não desenvolveria obesidade. Se eu venho para um ambiente onde eu tenho uma vida mais sedentária e como mais, eu posso desenvolver obesidade. Então, isso seria herança poligênica e multifatorial. O que está acontecendo no dia a dia? Então, nós temos assim uma avalanche de propagandas na televisão, outdoor, propaganda fora, fazendo com que a gente se introduza hábitos que antigamente a gente não tinha. Então, antigamente, o que uma criança fazia? Comia arroz, feijão, verdura, carne, bife, ia para a escola de manhã, saía para a rua à tarde e brincava. O que faz a criança hoje? Vai para a escola de manhã, volta, almoça, senta na televisão, videogame, dorme, faz a lição de casa e tem muito menos atividade física. E a influência da mídia fazendo com que a criança tenha uma outra procura de alimentos. Então, aqueles alimentos mais saudáveis que a gente normalmente poderia oferecer, as crianças também não querem. Não quer dizer que não tem em casa, às vezes até tem, mas a palatabilidade dos outros alimentos, o gosto daqueles alimentos faz com que a criança tenha, às vezes, certas preferências para outros tipos de alimento. E como é que a gente classifica a obesidade infantil? Aqui eu coloquei um valor de sobrepeso e obesidade, mas eu vou explicar mais para frente. Então, como a gente classifica a obesidade? A gente classifica a obesidade tanto no adulto como na criança pelo índice de massa corpórea. O que quer dizer índice de massa corpórea? O peso do indivíduo dividido pela altura vezes a altura, que seria a altura ao quadrado. No adulto, a gente tem que, acima de 25, quando a gente faz esse cálculo, o indivíduo está com sobrepeso. Acima de 30 é obeso, acima de 40 é uma obesidade mais severa, dita antigamente como obesidade mórbida, hoje é obesidade grau 3. Na criança, se nós fizermos isso, a gente não vai conseguir classificá-las. Por quê? Porque elas crescem, então elas mudam a sua altura. Então, na criança, nós tem várias tabelas que a gente utiliza para avaliar a obesidade infantil. Aqui eu coloquei uma que é a da CDC, que a gente costuma utilizar. Então, como é que a gente classifica a obesidade? Essa linha aqui é a linha do 95 percentil. Então, se eu fizer aquele cálculo do IMC, peso sobre a altura ao quadrado, e colocar no gráfico pela idade, por exemplo, uma criança que tenha 22 de IMC e está com 9 anos, ela estaria aqui. Ela é uma criança obesa. Ao mesmo tempo, se uma criança tivesse mesmo IMC, mas ela tem 14 anos, então ela estaria aqui. E ela não é mais obesa. Então, a gente não pode, com 22, dizer se uma criança é obesa ou não, porque depende da faixa etária. Vocês entenderam? E aqui a tabela que a gente utiliza para os meninos. Depois eu posso até orientar como vocês podem conseguir essa tabela pela internet. É só o IMC que é importante? Não. A gente precisa saber aonde essa gordura está localizada. Então, a gordura localizada, principalmente nessa região central, que é a região abdominal, que a gente utiliza o termo de uma gordura tipo maçã, é uma gordura que é também denominada gordura andróide, gordura visceral, é uma gordura de características ruins. A gordura que se deposita nessa localização, ela tem uma queima, uma lipólise mais importante, liberando mais ácido graxo livre, que vai se localizar em lugares que não deveriam, por exemplo, fígado e músculo. Isso levaria a uma situação de que o açúcar não consegue entrar nem desses órgãos e levaria o que a gente chama de resistência à insulina. Então, gordura nesta localização tem um quadro metabólico mais agravado. Ao passo que a gordura nesta localização, que é a gordura da anca, chamada também obesidade ginoide ou superficial, é uma obesidade também, que às vezes a gente não acha tão bonita, mas menos agressiva do ponto de vista metabólico. Então, aqui só para vocês terem uma noção de como é que, quando a barriguinha cresce, aonde a gordura fica.
Então, é esse tipo de gordura que fica abaixo da musculatura, que é a gordura que tem características ruins. Como é que a gente avalia na obesidade infantil se a criança está com gordura abdominal? Isso é a mesma coisa para o adulto, ou não. Através de uma fita métrica, a gente passa em cima do umbigo e em cima da crista ilíaca. E a gente tem tabelas para dizer se essa circunferência abdominal está acima ou não do esperado, do normal. Para o adulto, também se utiliza essa mesma metodologia, só que a circunferência abdominal é entre a última costela e a crista ilíaca, então é mais ou menos nesta localização. No adulto, no homem acima de 90 e na mulher acima de 80. Se houver se essa medida estiver acima desses valores, a gente considera que o indivíduo está com uma circunferência abdominal aumentada. Então, por que a gente se preocupa com a obesidade infantil? Puxa, antigamente a gente falava, está gordinho, está bonitinho, quando ficar mocinho vai crescer e não vai ter problema. Não, não é isso não. A criança obesa é uma criança que está com problemas desde que ela começou a engordar. Então, é uma criança que a gente diz que é uma doença, a obesidade, e que a gente tem que olhar essa criança dessa maneira. Quando a gente atende uma criança obesa, tem dois questionamentos principais. Por que essa criança engordou? Quais são os hábitos que ela está fazendo com que ela ganhe peso? E 2, essa obesidade já está comprometendo, já tem comorbidades, doenças associadas que estão levando, deletérias que podem levar a riscos na vida futura? Então, essa é a pergunta. É um grande risco de se tornar um paciente obeso na fase adulta. É um grande risco de identificar individualmente que ele já tenha comorbidades e também a gente resolver tratar essa criança, fazer com que essa criança consiga voltar ao seu peso ideal. Aqui é uma tela que eu coloquei, eu vou explicar mais para vocês poderem entender melhor. Qual é a importância dos pais na obesidade infantil? É muito importante. Aqui são dados para mostrarem que, quando a criança é mais nova, abaixo dos 5 anos, essa barrinha vermelha são quando os 2 pais são obesos. Dá um risco, representa um risco para a criança de quase 15 vezes. Se os pais são obesos, numa criança de idade mais tenra, abaixo de 5 anos, eles são extremamente importantes darem risco para a criança, quer dizer, se tornar uma criança, um adulto obeso. Diferente dessa outra faixa, que o amarelo é a própria criança obesa. Então, um jovem adolescente dos 10 aos 17 anos, os pais já têm menos influência na obesidade dos adolescentes. E sim, a obesidade do adolescente é que é importante. Então, como é que esse dado é importante para a gente? Se a gente recebe uma criança no consultório obesa e os pais são obesos, vamos olhar com maior atenção, porque o risco dessa criança manter essa obesidade é grande. Agora, quando a gente recebe no consultório um adolescente obeso, o risco dele é muito grande. Eu vou mostrar para vocês, é por volta de 80% de se tornar um adulto obeso. Então, tem que ser seguido, tem que ser tratado. Então, aqui só para mostrar que uma criança até 3 anos, os pais obesos aumentam do risco de tornar um adulto obeso em 4 vezes. Quando a criança tem de 3 a 10 anos, a gente tem uma situação especial, que a criança, quando por volta dos 6, 7 anos, eu vou voltar um pouquinho só para mostrar a tela para vocês, do IMC, para vocês entenderem melhor. Aqui, olha que interessante. Aqui a criança com 2 anos, ela tem uma corpulência, vamos pegar a linha média, e cai. Então, vocês veem que na parte média há uma queda. Quando chega aqui por 6, 7 anos, naturalmente a criança já começa a ganhar corpulência, ela aumenta o seu IMC, não é? E isso ocorre normalmente com 6, 7 anos de idade. Muitas das vezes, por alimentação errada,
por outras circunstâncias, isso pode ocorrer num período mais cedo, por volta de 4, 5 anos. Então, é frequente virem crianças, acompanha as mães trazerem crianças que com 3, 4, 5 anos começam a engordar muito. Muitas das vezes está associado a alterações emocionais na casa, a problemas emocionais na casa. A mamãe começa a trabalhar, a mamãe tem um segundo filho, a criança começa a ter problemas, vai para a escola. Então, muitas das vezes, esse rebound, que a gente chama precoce da adiposidade, é associado a problemas da ordem da esfera psicológica. Vamos voltar? Então, o rebound precoce é quando não ocorre por volta dos 6, 7 anos, ou ocorre com uma intensidade muito maior, e ocorre por volta de 4, 5 anos. Uma criança não obesa aos 7 anos, ela tem uma chance em 10 de ser um adulto obeso. Agora, se ela é obesa aos 7 anos, ela multiplica por 4 a chance de ser um adulto obeso. Então, criança com 7 anos, gordinha, tem que ser seguida. Se os pais são obesos, a criança tem 75% de chance de ser obesa. Agora, se os pais não são obesos, esse percentual já cai também, para 25%, 50%. Na adolescência, como eu comentei, na adolescência, a criança obesa, ela é uma chance imensa de permanecer obesa, de 5 a 20 vezes, de permanecer um adulto obeso. Isso dá 80% de chance. Então, não é porque está entrando na puberdade, ficando mocinha, quando ficar mocinha vai crescer e vai emagrecer. Não, ela tem uma chance enorme de permanecer obesa. Tem que ser tratada. E pais obesos, como eu já mostrei no gráfico, têm uma menor influência em manter a obesidade na criança. Outras situações que influenciam o desenvolvimento da obesidade na criança são os fatores pré-natais. Então, mãe que come muito durante a gestação, que ganha mais de 15, 16 quilos, ela pode ter fetos mais pesados e essas crianças podem desenvolver uma obesidade na fase adulta também. Da mesma maneira, crianças que nascem, que a gente chama de PIG, pequeno para a idade gestacional, que nascem muito pequenas, ou que a mãe faça muita restrição durante a gestação, que coma muito pouco, engorde muito, muito pouco, a criança também pode ter uma obesidade na fase adulta. Então, criança que nasce pequena e mãe que faz muita restrição. As duas situações podem fazer com que a criança desenvolva obesidade na fase adulta. Tem dados holandeses muito importantes mostrando que, durante a Segunda Guerra, as crianças que tiveram a mãe que se ingeria muito pouco alimentação, hoje são adultos de 50, né, mais ou menos nessa época, 60 anos, com chance de doença metabólica, diabetes, hipertensão e doença cardiovascular muito mais frequente do que as crianças que não sofreram essa influência da mãe não ter muita alimentação durante a gestação. Aqui é só para mostrar para vocês um dado. Então, esta curva aqui é uma mãe que engordou muito na gestação. O IMC da criança nos primeiros meses de vida foi muito maior do que a mãe que era obesa, mas não engordou muito, ou a mãe que engordou normal. Então, você vê que mãe que engorda muito é complicado para a criança. E aqui é uma outra medida para mostrar a corpulência também da criança, quer dizer, mãe não pode engordar muito na gestação. Então, a alimentação da mãe é extremamente importante para ditar o futuro da criança. Aqui é para mostrar que uma mãe diabética também tem, pela hiperinsulinemia na criança, também tem uma das causas, também tem uma chance de ter um feto maior e que vai levar a uma obesidade na fase adulta ou na criança. O rebound eu já comentei. Quais são as causas dessa criança começar a ficar mais gordinha, não aos 6, 7 anos, mas no período que antecede? Uma ingestão de proteínas em quantidade muito aumentada, aleitamento artificial. Isso também é bem importante. Aleitamento materno é muito importante para evitar a obesidade. A criança aprende a ter palatabilidade de vários gostos. O leite da mãe muda conforme o que a mamãe come, né? Então, ela tem gostos diferentes. A criança começa a aprender a ter sabores diferentes. Ao passo que, quando ela toma um leite artificial, às vezes o leite tem o mesmo sabor o tempo todo. Então, ela não aprende a ter palatabilidades diferentes.
Segundo, a criança, quando toma a mamadeira, a mamãe termina a mamadeira. Quando ela mama no peito, ela mama o que ela quer, o que ela precisa, né? E outra situação que faz a criança engordar também, a criança ela não come todo dia a mesma coisa, nem uma quantidade energética diária mantida. A criança come, às vezes a mãe fica feliz porque ela está comendo muito bem, aí passa um tempo, a criança já não come tão bem, já está comendo pouco, a mãe começa a ficar preocupada. Aí ela fala assim, ó, não sai da mesa enquanto não acabar o prato. Isso é um grande erro, porque a criança sabe ajustar a sua necessidade calórica diária. A criança come aquilo que ela precisa. Se a mãe leva a criança no pediatra, no profissional de saúde, a criança está crescendo, provavelmente falta de comida ela não tem. Então, é importante aprender como a criança tem que comer e seguir os hábitos dela, não forçar a alimentação. É interessante como a gente tem o fato da alimentação ser muito ligada ao amor, né? Então, o bebê, quando nasce, primeiro ato da mãe é colocar o bebê no peito para tomar mamar, né? Então, isso é um ato de amor. E é muito difícil a gente afastar a alimentação do amor. Então, às vezes, umas dificuldades que a gente tem muito grande em seguir uma orientação alimentar numa criança que precisa se ajustar na alimentação são as vovós. Porque as vovós gostam muito dos netinhos, querem dar muito amor, e elas acabam dando balinha, dando coisas que a criança vai ficar muito feliz de poder ingerir, comer, e que não deveria. Então, a vovó precisa entender que ela está dando uma alimentação que ela não deveria para uma criança obesa. Ela não está deixando de dar amor, ela está dando só um alimento. Tá? Uma outra situação que a gente tem muito é a palatabilidade. Então, a gordura é o que tem mais sabor, muito mais sabor do que o mato, do que a folha, do que a alface. Então, lógico que uma criança vai preferir um alimento com mais gordura do que uma verdura, né? E como é que a gente ganha peso? Então, esse é clássico, né? Só se ganha peso quando a gente ingere mais do que gasta. Ou de uma outra maneira, falando, se a gente faz menos atividade física do que a gente fazia antigamente. Então, com isso, a gente rompe o equilíbrio energético e a gente já começa a acumular. Aqui é só para mostrar para vocês a diferença entre uma alimentação que completa, né, no qual você tem frutas, saladas, carne, legumes e um pouco de carboidrato, arroz, que tem 768 calorias, comparando com um alimento de 1.114 calorias, 2 pedacinhos de pizza com uma Coca-Cola. Então, você vê que não quer dizer que a gente não tem que orientar uma criança a comer pouco, tem que orientar a comer saudável, que muitas vezes o valor energético desse alimento saudável é muito menor do que o que ele estava comendo antes. Tá? Então, orientação em dieta para criança obesa não se associa a restrição alimentar, mas uma reorientação de uma boa alimentação. Aqui sai um pouquinho em cima, mas aqui é só para mostrar. Então, eu falei que a equação do balanço energético, ok, comer menos e gastar mais, a gente emagreceria. E o contrário, comer mais e gastar menos, a gente engorda. Aqui é só para mostrar uns dados, no qual foram pares de gêmeos que receberam 1.000 calorias a mais do que eles precisavam no dia a dia. E foram, durante 100 dias, alimentados dessa maneira, com 1.000 calorias a mais. Teve par de gêmeo que engordou 4 quilos e pares de gêmeos que engordaram mais do que 14 quilos. Então, não quer dizer que a gente come igual ao outro, que nós vamos engordar de maneira igual. Isso aqui é influência genética. Nem todo mundo queima igual o que come. E aqui, numa mesma genética, que são os Indus-Pimas dos Estados Unidos, quando vão para a região do Arizona ou no México, aqui, onde eles tinham uma ingestão calórica muito mais intensa, eles ganham muito mais gordura do que o pessoal, do que os Índios-Pimas do México. Então, apesar da genética ter sua influência, o meio ambiente também influencia muito. Quer dizer, comer mais para uma mesma genética também pode tocar mais. Aqui, só para mostrar para vocês que são dados da Inglaterra, de 1950 a 1990, houve um aumento importante da obesidade,
e nem por isso houve tanto aumento em relação à ingestão alimentar, mas aumentou o número de carros e aumentou o número de televisões, de horas que assistiam à televisão. Só para mostrar para vocês, quer dizer, o sedentarismo tendo uma influência no ganho de peso ao longo do tempo. Aqui, acho que todo mundo conhece, no Shopping Iguatemi, a escadinha rolante que tem lá do lado, e aqui a escadinha para subir, ninguém vai nela, né? A gente, no dia a dia, a gente acaba tendo atitudes não adequadas. Então, o próprio sedentarismo é extremamente importante na criança obesa. 30% das crianças assistem mais do que 5 horas de TV. E isso, a partir de 4 horas de TV diária, está associado à obesidade. Nós temos alguns dados aqui do Hospital das Clínicas. No que a gente avaliou as crianças obesas que procuravam um serviço para tratamento de obesidade, elas tinham, em média, 4, quase 5 horas de TV por dia. Havia criança com 11 horas de TV por dia. Quer dizer, ela levanta, vai para a escola e vai para a TV. E dorme à noite, né? Quer dizer, não faz outra coisa. Então, é isso, né? As crianças hoje têm internet, televisão e sentado, muito pouca atividade física. Mas também a criança obesa não gosta de atividade física. Todas as atividades competitivas entre criança obesa e criança magra, a criança obesa tem certas dificuldades, ela não tem tanto fôlego, então ela acaba preferindo também não ter atividade física pela própria dificuldade que a corpulência faz com que ela tenha. Elas têm mais dores articulares, elas têm menor fluxo sanguíneo muscular, e com isso faz com que elas tenham uma fadiga também mais importante. Aqui é só para mostrar para vocês que o número de horas de TV que uma criança obesa tinha em relação a uma criança de uma mesma região não obesa na Alemanha, de 3,9 a 1,9. E o número de horas de esporte, a normal 21 horas e a obesa 11. Quer dizer, elas ficam mais na televisão, mas também fazem muito menos esporte. Aqui é um dado bem interessante, que a gente não precisa mudar muito para ganhar peso. 50 calorias a mais por dia representa um cafezinho que a gente coloca um pouquinho de açúcar. Ou 15 minutos que a gente andava por dia que a gente para de andar. Isso já dá um aporte de 50 calorias a mais no nosso balanço energético. Ao longo de um ano, a gente ganha 2 quilos. Ao longo de 4 anos, 2 quilos, 2,5 quilos, são 10 quilos. Então, é uma pequena variação que o nosso corpo já tem capacidade de armazenar e acaba, ao longo de um tempo, representando 10 quilos a mais. E uma outra situação é que a criança não precisa de tanto aporte. A vovó fala, olha, vamos comer um pouquinho mais, porque ela está crescendo, ela precisa de energia. E não é isso, né? O gasto energético com crescimento é de aproximadamente 2% do gasto energético total, com exceção no período puberal e no primeiro ano de vida. Então, não precisa sobrecarregar de comida, porque a criança não precisa de tudo isso. Tem dados da Associação Americana que comenta que combater a obesidade infantil é a melhor forma de prevenir doenças cardiovasculares. Por quê? Porque tem um estudo americano que se chama o estudo Bogalusa, que ele avalia o paciente ao longo do tempo, e eles observam que crianças obesas que fizeram autópsia por morte acidental, elas já tinham placa de ateroma em aorta e em coronária. Quer dizer, são crianças que, ao longo de... Não precisa ficar adulto para poder infartar. Adulto mais velho, 50, 60 anos, provavelmente, com esse boom de obesidade infantil, nós teremos essas afecções com um período muito mais cedo. Então, na puberdade, já tinha... O que está escrito aqui é isso que eu acabei de comentar. Quer dizer, a placa de ateroma já sendo-se formada em criança obesa. Então, a representação seria isto aqui, né? A placa na artéria. Aqui é um outro estudo para mostrar que eles avaliaram indivíduos em 1937 a 1939 na Inglaterra, e esses indivíduos foram avaliados depois
quando eles tinham 57 anos. Eles não necessariamente eram obesos nessa faixa, com essa idade, mas eles eram obesos quando eram adolescentes. Esses indivíduos com 57 anos que foram gordinhos tiveram o risco de morte 2 vezes maior por qualquer causa, 1,6 por doença cardiovascular e quase 2 vezes mais risco de ter um infarto do miocárdio, porque o que eles mostram é que eles foram obesos quando eles eram criança, na adolescência. Então, o que é obesidade? Por que a gente está falando tanto que a obesidade é uma doença e é ruim e não deve, a gente tem que cuidar, porque para o futuro a criança pode ter problema? Porque a criança já pode ter tudo isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, a criança pode, por ser obesa, ela pode ter complicações sociais e psicológicas. A criança obesa não é aceita na escola, ela é o elefantinho, ela sempre tem os apelidos muito ruins, muito cruéis. Ela tem muito mais doença pulmonar obstrutiva, a apneia do sono atrapalha muito a vida da criança, cálculo na biliar, gordurinha no fígado, hiperandrogenismo, que a criança tem muito mais associado à síndrome dos ovários policísticos, com pelinho no corpo, pelinho no rosto, e alterações da menstruação, gordura no sangue, diabetes, pressão alta, pseudotumor cerebral e doenças coronarianas, alterações articulares, tíbia vara, pé plano, quer dizer, olha a constelação de problemas que uma criança obesa já tem, né? Então, e a gente está à frente de uma criança, puxa, está gordinha, mas não é problema nenhum. É sim. Aqui, eu não sei, talvez a tela não esteja muito fácil, mas é para mostrar que aqui é uma situação que se chama acantose nigricans, que aparece nas dobras, principalmente no pescoço, e é um escurecimento e uma rugosidade da pele. Então, às vezes, eu já tive muita criança que a avó falava, quando levava a criança ele não tomou banho, está com o pescoço sujo. Não é pescoço sujo, isso é uma hiperpigmentação que ocorre na criança obesa. E está associado já à resistência à insulina. Tá? Então, é uma situação que é importante a gente olhar na criança para ver se ela, nas dobras, já não tem um leve escurecimento da pele. Aqui é só para mostrar que uma das crianças que eu mostrei a foto, ela já tinha uma glicemia, um açúcar no sangue de 108, diabética, né, que é para 264. Essa menina tinha 11 anos. E aqui a secreção de insulina é muito importante. Outra situação é a dislipidemia. Tá? Então, o que acontece na obesidade? A obesidade, frequentemente, ela não cursa tanto com... Aqui eu só coloquei os valores normais, que são diferentes, de referência, que são diferentes para os adultos. Então, colesterol total acima de 170, um LDL acima de 110, um HDL menor que 35 e triglicéridos acima de 150. O que ocorre com mais frequência na criança obesa é a hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL. São a hiperlipemia mais frequente. A criança obesa normalmente não se acompanha de um LDL aumentado, a não ser que ela já tenha uma carga genética familiar. Mas ter triglicérides altos já é uma hipertrigliceridemia importante. E a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que a criança obesa tem uma frequência muito aumentada. Quer dizer, a gordura acumula na barriguinha, acumula no fígado, e essa esteatose hepática, esse acúmulo de gordura no fígado, pode progredir para uma esteatohepatite e levar a cirrose, que a gente chama de uma cirrose, como a cirrose do alcoólatra para a vida para frente. Então, obesidade infantil, a gente sempre avalia se a criança já tem um pouquinho de gordurinha no fígado e tentar, porque isso é uma comorbidade importante. E como eu comentei, a apneia obstrutiva do sono é uma entidade bem importante na criança. A criança ela pode já levar a alterações comportamentais, hiperatividade, déficit de atenção, baixo rendimento escolar, e a criança obesa, na realidade, ela ronca à noite, ela tem períodos de apneia, e o tratamento da obesidade poderia melhorar também essa situação.
E nessas situações, a gente deve fazer um exame que se chama polissonografia, para avaliar realmente qual é a frequência da apneia dessa criança. E como é que a gente trata a criança? A gente trata, assim, a gente vai tratar os genes? Não, a gente não consegue isso, mas a gente tem que tratar o que está acontecendo de errado. Então, o consumo energético, a gente tem que avaliar como é que ela está comendo, qual é a quantidade de alimento e quais os tipos de macronutrientes, quais os tipos de alimento essa criança está ingerindo e quanto que ela gasta de energia. Então, a base do tratamento de uma obesidade infantil é trazer a situação da normalidade. Se a criança é sedentária, aumentar o seu dispêndio energético, e se a criança está comendo errado, trazer para uma reestruturação alimentar. E isso a gente levaria a uma homeostase energética. E a segunda situação, a gente avalia as comorbidades e também tratar as comorbidades. Então, qual que seria a orientação do tratamento da obesidade infantil? Vocês estão vendo que esse mar que eu coloquei foi de propósito. É um tratamento que tem que ter braços fortes, porque você vai ter que nadar o tempo inteiro contra ondas, né? Então, atividade física tem que ser frequente, mudança do estilo de vida da criança e da família. A gente não pode comprar chocolatezinhos, bolachinhas, porque tem um irmãozinho mais magrinho, e colocar na geladeira ou no armário. E a criança obesa vai olhar e vai falar, não, eu não posso, mas o outro pode. Isso não pode acontecer na casa. A mudança do estilo de vida são de todos do pai, da mãe e das crianças. Mudança do comportamental e, havendo necessidade, por exemplo, criança com resistência à insulina, criança diabética, a gente trata como um paciente diabético. Muitas das vezes utiliza-se medicações para diabetes, para esse tipo de patologia. Aqui eu queria agradecer, muito obrigada. Eu fiz um apanhado em relação à obesidade infantil e eu estou à disposição para perguntas.